Boa noite a todos. Mais uma alegria estarmos aqui reunidos uma vez para o estudo do Evangelho. Hoje nós vamos ter a palestra do nosso amigo Aidar para fazer o estudo do capítulo 25 do Evangelho, que é Buscai e achareis. Então é mais uma das parábolas que nós vamos estudar hoje, que é sempre importante. Então eu peço para vocês sempre, estarem preparados, um ambiente bem tranquilo, bem sereno, tá? Com aquela jarrinha de água para a espiritualidade amiga que está aí para fluidificar, para trazer tudo aquilo de bom que nós precisamos, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito, que é muito importante isso, tá? Então ter um ambiente tranquilo e preparado aí para que a gente possa receber essa graça que a espiritualidade prepara com todo carinho, com todo amor para nos receber nessa noite de estudo. Um recadinho importante para vocês, nós já estamos aqui com as portas abertas, para quem estiver aí tranquilo, sentir à vontade, para vir presencialmente aqui dentro dos protocolos de segurança, tá? Distanciamento, nós temos aqui das cadeiras, o álcool gel, a medição da temperatura. Então, para você que se sentir à vontade, a gente está aqui de braços abertos para receber vocês à distância, Um recadinho importante: como vocês sabem, nós somos uma casa de caridade e a gente depende sempre aí da boa vontade dos colaboradores aqui. Com essa pandemia, vocês podem ter percebido, os eventos deixaram de acontecer. Então, a gente está sempre criando alguma alternativa, alguma forma de poder arrecadar os fundos para a manutenção da casa, que é importante, Nós precisamos nos organizar, ter esses eventos para que isso ocorra. E mais uma vez, contando com a ajuda de vocês e a colaboração, nós vamos realizar um sorteio de uma TV de 43 polegadas. É uma TV de última geração da Samsung, tá? Tela de cristal, e para isso a gente vai estar fazendo um sorteio de rifa, tá? Nós vamos ter os boletinhos aqui com os números, tá? Vão ser 200 números e nós vamos fazer um sorteio no dia 1º de fevereiro, tá? Essa TV vai ser sorteada presencialmente aqui. Nós teremos uma urna, o público presente aqui vai ser o auditor, Então a gente conta aí com a boa vontade e colaboração de quem puder colaborar, nós vamos estar entrando em contato com vocês aí ou pelas redes sociais, pedindo que vocês nos ajudem nessa divulgação, tá? Vai ser sorteado aí cada número hoje por R$20, entendeu? Para a gente poder manter a casa com as portas abertas, como vocês entendem, A gente precisa estar pagando o aluguel, precisa estar pagando a água, a luz, então tudo isso aí a gente conta muito com a ajuda de vocês para que isso possa se manter, tá bom? Então, no dia 1º de fevereiro, nós vamos sortear uma Samsung de 43 polegadas, tela de cristal, uma TV novíssima, de última geração. Nós vamos estar postando aí na nossa rede social para que vocês tenham uma ideia do presente que vocês vão receber, entendeu? Então, a gente fica muito feliz aí, quem puder nos ajudar, colaborar, A gente conta muito com esse apoio de vocês. Então, vamos nos concentrando, relaxando um pouquinho, ficando com aquele ambiente bem confortável. Vou ler para vocês aqui a prece de Caritas, Que provém do latim. Caritas nada mais é do que caridade. Caridade no sentido de socorrer aquele que necessita de ajuda emergencialmente, tá bom? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Uma boa palestra para todos nós, né? Tá bom? Bom, uma boa noite, olá, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos aproveitar cada instante dos nossos momentos do presente. Até a chuva devemos apreciar, né? Aqueles que chegaram agora aí embaixo de chuva, a gente tem que agradecer sempre a tudo aquilo que estamos passeando e presenciando. E eu queria fazer só lembrar do mês de dezembro. É um mês mágico, é um mês onde a gente celebra o nascimento de Jesus. E nesse mês, por incrível que pareça, os nossos corações, a nossa parte humana, ela parece que reacende, ela renasce. E nós estamos com o espírito mais voltado para o amor, para a caridade, para a ajuda, aquele sentimento. Então é um mês que realmente a gente precisa se apoiar nele para enfrentar as nossas dificuldades. Ainda mais esse período que estamos vivenciando no planeta, um período difícil, mas como a gente vem sempre colocando, a gente precisa ter coragem da fé, coragem de não deixar que ela seja maior do que a doença, o medo. Sim, então que nós possamos nos apegar à fé, à caridade, nos apegar à espiritualidade, aos nossos mentores, nos apegar a Deus, termos uma religião para que possamos nos fortalecer a cada dia e a cada instante. E como o meu amigo disse, nós vamos hoje falar sobre o capítulo 25, buscai e achareis. Quem procura, acha, é isso mesmo. Mas assim, a gente tem que procurar bem, porque senão, se você não for procurar de acordo, você vai achar o que não deve. E talvez, voltando um pouquinho aqui para a palestra, se você realmente não for atrás do que você precisa, nós não vamos achar nada. Porque a gente precisa arregaçar as mangas e buscar aquilo que a gente precisa. E é o tema desta noite. Ele vai começando assim, sempre como Jesus, colocando as parábolas, né? Ele diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ele assim, pede e se vos dará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Ele começa aqui um tema interessante, falando da infância da humanidade, onde nós ali estávamos vivendo como verdadeiros animais, na infância da humanidade, onde nós sobrevivíamos, a gente brigava por um alimento, brigava por uma comida, brigava por nos proteger da chuva,
era muito difícil aquele momento que vivíamos aqui nesse planeta, nós ou outros que estavam passando por aqui. E ali, se o ser humano não fosse buscar a sua sobrevivência, ele com certeza não iria sobreviver. Você imagina nós vivendo lá, meu amigo, no meio dos bichos, um querendo comer o outro. Então a gente tem o ser humano, ele foi dotado de inteligência e nos fez, isso foi uma bênção de Deus para nós, espíritos, que nos deu a inteligência, e nós nos diferenciamos dos animais, daqueles que lá viviam, e buscamos, e nós fomos atrás do quê? De nos protegermos, de buscar o alimento, de buscar a água. Então nós fizemos o que? Nós nos movimentamos, olha só, e mesmo vivendo no mundo ainda muito primitivo, porque já viemos com esse sentimento de crescimento, já tínhamos essa luz, esse sentimento guardado dentro de nós, tá certo? Então ele começa dando esse início para nós aqui, o nosso Evangelho. Mas o que ele quer dizer aqui, né? Quem procura acha. E ele está dizendo o seguinte aqui para nós, Jesus, quando ele colocou este capítulo, Allan Kardec, porque se eu ficar hoje, nos nossos dias, só pedindo e não ir buscar a sua necessidade, eu vou conseguir alguma coisa? Eu tenho que buscar algo para que eu possa trabalhar, eu tenho que buscar algo para que eu seja bom para competir, eu tenho que estudar. Então eu tenho uma série de desafios para que eu possa alcançar o que eu estou pedindo. Aquele que pede sentado numa cadeira e não se levanta e não sai para a rua, ele vai conseguir o que ele precisa? O céu vai abrir-se para ele? De jeito algum. Ele não vai conseguir nada. E é isso que Jesus queria mostrar para nós, porque é com trabalho, gente. Nós estamos vivendo é o trabalho que nos faz movimentar. Ele nos movimenta assim na questão física. O trabalho, se nós, por exemplo, ficarmos inertes, só comendo, o que vai acontecer conosco? Bebendo e fazer nada de movimentação, até meus braços vai atrofiar, vai ficar tudo parado ali. Então eu tenho que buscar um trabalho, eu tenho que buscar formas para que eu possa me movimentar. E isso na parte física. E na moral? O próprio trabalho, ele nos movimenta e nos incentiva a buscar recursos, os estudos. E nós, independente de nós estarmos, sem que a gente possa nós nos apercebermos, nós estamos progredindo e fazendo com que o planeta progrida com o trabalho. E estamos recebendo de Deus o que nós precisamos. Então, quando a gente fala que nós temos que buscar as invenções, as curas, a vacina para nos proteger, um cientista, ele vai ter o discernimento, ele vai ter o despertar de alguma cura sentado, dormindo. O que ele tem que fazer para descobrir algo? Ele tem que cair, né? Ele tem que levar vários tombos, um cientista. Santos Dumont, quantos tombos ele não levou lá? Quantas quedas ele teve? Até que ele conseguiu ficar ali por alguns minutos com o 14 bis no alto. Mas foi assim, foi fácil? De jeito algum. Ele teve que trabalhar. E conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai se envolvendo, nós vamos percebendo que as coisas vão nos ajustando. Se nós voltarmos na nossa idade, lá bem lá atrás,
até para fazer para tirar um dente. Vocês imaginem como eram as coisas, a parte médica, sem anestesia. Era como é que o pessoal fazia? Colocava um tronco aqui, uma madeirinha aqui, ou tomava vinho, ou dava uma porretada na cabeça, dorme aí que, né, vai acontecer. O que aconteceu? O ser humano, diante daquilo que ele estava ali, ele falou, poxa vida, eu preciso me mexer, eu preciso fazer algo para que eu possa me submeter a esse tipo de... E o que os médicos cientistas fizeram? Eles trabalharam, foram atrás, arregaçaram os braços. O que nós podemos fazer? Buscar na natureza plantas medicinais que fossem curativas, que adormecessem. Eles foram atrás. Quantas picadas de cobra não devem ter levado? Quantas formigas não devem ter mordido eles lá? Mas eles tinham o quê? Um objetivo. Tinha-se ali um princípio de tratar. E hoje, obviamente, toda a parte da ciência médica é magnífica. A gente se dá conta de tudo aquilo que já aconteceu, e o que está acontecendo é rápido, é demais. Mas isso acontece porque tem alguém pensando, tem alguém trabalhando, certo? Eu estou ali estou com um problema sério, desenvolvendo ali do lado de um cientista que está desenvolvendo a vacina, vamos dizer assim, tem com certeza os nossos irmãos de luz que estão do lado dele. Estão exatamente. Aí de repente ele fala, eureka, descobri. Ele também teve, mas houve uma inspiração também de quem, porque tudo que ocorre na Terra antes acontece no plano espiritual, isso já nós aprendemos. Então eles precisam de uma certa forma trazer essas experiências, só que não vem de mão beijada. Eleva o teu braço para o céu, pede e do céu vai chover ali hambúrguer. Não vai, né? Nem o hambúrguer sem o trabalho do moleque lá desenvolver não ia acontecer. E da mesma forma, sem que houvesse ali um trabalho do cientista em buscar recursos, jamais um espírito, porque faz parte do crescimento do planeta. E ele não vai crescer simplesmente com a ajuda que nós... Nunca a gente, né, baixou aqui uma aeronave, baixou alguma coisa aqui e na nossa cara começou a falar que iam ajudar a gente. Do nada, não. Eles respeitam o nosso crescimento e isso é colocado por Jesus. Na medida que nós vamos avançando, nós vamos criando, nós vamos melhorando. Ciência. Quanto que nós já chegamos hoje? Laparoscopia, hoje já ninguém mais faz muitos cortes, né? Futuramente, talvez, eu acredito que não haverá mais intervenções, apenas com raio laser, que isso já está se tornando, já é real. As cirurgias hoje são menos agressivas, são bem menores. E o que isso significa? Trabalho. Significa estudo e significa progresso. Diz que até nós, isso eu lembrei agora, isso eu já ouvia lá atrás, há uns anos atrás, que futuramente, eu não sei se é agora, já estamos quase chegando, nós vamos ter condições de conversar, ter um aparelho de televisão com a espiritualidade. Alguém lembra disso, que a gente já falou muito sobre isso? Mas o que precisa? Precisa alguém. Nós precisamos estar nos movimentando. A gente está falando da televisão aqui, né? Uma televisão hoje cristal, que nós vamos rifar, última geração. Ela tem uma tela maravilhosa, você, né, vai ver coisas... Você lembra quando nós iniciamos com televisão? Eu lembro, era preto e branco, e ainda colocava na tela, né, quando quisesse, colocava ali um colorido para disfarçar que era cores. Se nós lembrarmos disso lá atrás, quanto que nós já evoluímos até hoje, de ter uma televisão que é um espetáculo. Você
E se fala, pô, mas como que vai, por onde vai crescer esse aparelho? Está aí. E sabe lá o quanto mais isso vai. Só que a espiritualidade não foi lá e criou o aparelho, fez o design, ou embutiu ali os componentes para torná-la cristal. Não. Houve um trabalho, houve alguém fazendo. Uns se abrem e pedem, pedi e obtereis. E aqui ele coloca que não é pedir, é buscai, né? Buscai e receberás. Buscai e achareis. Então, quem procura, acha. Eu quero desenvolver, você tem que procurar, você tem que, né? Assim como a gente também tem aquela expressão, se você está procurando pelo em ovo, você vai achar alguma coisa lá. Alguma coisa nós vamos ter de volta daquilo. E nesse próprio contexto, vem algo super interessante que nos remete a pensar aqueles que duvidam da reencarnação. Vocês já imaginam todo o crescimento que o nosso planeta teve desde o início? Se não houvesse a reencarnação, por exemplo, somos espíritos, todo o meu aprendizado, o meu know-how, vai comigo, buf. Como é que o outro que virá, ele vai ter esse sentimento, vai ter um olhar diferente por aquilo que ele precisa dar continuidade? Tudo bem, eu posso ter dado um início, eu posso ter mostrado ali como deveria. Só que a nossa intuição, a nossa consciência fez com que as nossas indas e vindas nos fez progredir do tamanho que nós somos hoje. Porque se não fosse pela reencarnação, diz aqui, estaríamos muito próximo ainda da idade primitiva. Porque nós não teríamos guardado dentro de nós todo esse conhecimento. Nós usamos muito as nossas intuições. Quantas coisas que a gente faz, quantas coisas que a gente busca e de repente lá de dentro de nós surge uma intuição. Eu queria apenas abrir um parênteses como conhecimento. Intuição é aquilo que vem de dentro, interno, intuição. Quando nós falamos em inspiração, é que vem alguém espiritual e nos inspira. Então, às vezes eu ouço muitos espíritos, não, eu tive uma inspiração do alto. Não. Inspiração é aquilo que nós guardamos dentro de nós através do nosso know-how, da nossa continuidade aqui no planeta. Tá certo? Então, isso também fez com que hoje o planeta ele evoluiu, porque nós trazemos uma bagagem de conhecimento, mesmo que nós não nos recordemos do que fizemos numa outra encarnação. Mas está onde? Na nossa consciência, está guardada dentro de nós, para que nós possamos dar continuidade. E isso nós temos, e a gente vê isso nitidamente. Como que pode um ser que a gente convive muito hoje com seres mais evoluídos, nós convivemos com seres menos evoluídos que nós, e isso é notório, que é a encarnação, é a reencarnação que nos fez esse desenvolvimento. Mas, para tanto, precisou que nós tivéssemos que trabalhar. Nós precisamos evoluir com o nosso trabalho, com a nossa evolução, para que a gente pudesse estar onde nós estamos. Então, esse tema de hoje, o foco principal dele é a questão do buscar e como nós buscamos, como nós vamos buscar as nossas necessidades. Sim, eu peço a Deus que me ajude, que me ilumine, eu peço a Deus que abra a minha... Eu estou ali com uma dificuldade no trabalho, está difícil de ser resolvido. Eu estou fazendo de tudo para que aquele problema se dissolva, seja... mas eu posso pedir, mas vai depender de quem? De mim. Em qualquer que seja o trabalho, a dificuldade, aonde quer que estejamos, vai depender de mim. E se eu me apresentar ali com vontade, querendo buscar
com certeza o céu. A gente chama o céu a espiritualidade, que vai estar do nosso lado e nos ajudando muito, nos fortalecendo, vai estar nos mantendo em pé, para que a gente não se deixe cair pelas aquelas questões de someno, né? Lembra do que Bezerra colocava? Questões de someno, ou seja, aquelas pequenininhas que a gente, dos pormenores, né? Que nós não conseguimos entender. Então, que nós possamos compreender todo esse processo que estamos vivendo. Como sempre, Jesus falava por parábolas. E tem aqui, ele diz assim: observai os pássaros do céu. E no próprio Evangelho, ele diz, gente, Jesus, ele falava, você imagina os pássaros no céu. O que eles fazem? Ele passou uma mensagem que as Escrituras deturparam, e o nosso Evangelho deu uma corrigida lá e também colocou. Porque como a gente sempre vem dizendo, a própria tradução, o esclarecimento das parábolas para todas as línguas são complicadas. Tem um problema muito sério de interpretação. Então Jesus fez uma alusão aqui, que os pássaros, como é que ele vive o pássaro? Ele vive da natureza. O pássaro, ele voa ali, faz o seu trabalho e quem alimenta ele? Ele vai buscar na natureza tudo que ele quer. Mas ele colocou essa expressão dos pássaros, né? Observai os pássaros no céu, mas dizendo, nós, se fizermos exatamente o que só os pássaros faz, talvez a gente não vai conseguir nada. E hoje a gente até coloca, e quem já viu a construção de uma casinha que o próprio pássaro constrói ali, o João de Barro, já viu a formosura que é a casa do João de Barro? É maravilhosa. Ele fez para se proteger. Ele não tem ainda a nossa inteligência, mas se fosse dotado, eu acho que estaria bem mais evoluído, porque a trança, todo o processo está tudo ali num trabalho dele. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque Jesus fez realmente essa colocação de mostrar que os pássaros viviam da natureza, mas não era esse o caminho que nós, seres humanos, precisamos, porque nós estamos em busca da evolução, nós estamos em busca do crescimento espiritual, e para nós alcançarmos isso, nós temos que trazer conosco a bagagem tanto do planeta Terra, do trabalho, da nossa moral, da espiritual, para nós alcançarmos novos mundos, transformarmos o nosso planeta no que ele é hoje. E ele coloca esse tema, esse capítulo dei sorte, é curtinho, não precisou estudar muito. Então, ele coloca aqui, não vos inquieteis pela posse do ouro. Esse é um tema que volta, ele sempre colocou, que nós precisamos tomar cuidado com a nossa ganância. Nós temos que tomar cuidado para que nós não precisemos criar fortunas para que a gente possa sobreviver. Ele coloca aqui, através de Kardec e a sua interpretação, de que nós precisamos do necessário para sobrevivermos aqui no planeta. E ele fez ali um exemplo. O rico, por exemplo, ele tem um sentimento de fortuna. Vamos supor que ele pegue toda a sua fortuna num movimento maior da Terra, onde não haja talvez a condição financeira, mas a condição de trocas que havia ali atrás. Ele faz uma bela plantação de trigo, de alguma semente, e ele deposita tudo aquilo dentro de um galpão e não dá nada para ninguém. Ele vai conseguir comer tudo aquilo? Ele não vai, e vai apodrecer, e ainda as pragas, os insetos ou os animais roedores vão acabar com tudo aquilo que ele colocou ali. Então ele quis dizer que nós não precisamos levar nada deste mundo de fortuna para a espiritualidade, porque mesmo o rico,
que tenha a condição. O rico não é proibido ter dinheiro. A gente precisa colocar isso muito bem, para que muitas pessoas acham que riqueza é aquela que não traz, que traz felicidade. Riqueza não é, a nossa doutrina ensina que não precisa ser rico. Não, é uma prova que cada um terá que passar, que vai ter que conseguir. E o rico, ele conseguiu através do quê? Do trabalho, a maioria. E ele tem ali o poder de comprar. E o que ele faz? O rico, que não é egoísta, ele transforma a sua... Vamos pôr aqui o exemplo dos grãos. Ele teve uma colheita maravilhosa. Então, ele precisa do quê? Pôr gente para trabalhar. Então, põe para fazer a colheita. Ele precisa alimentar outros povos. Contratou um caminhão. Ele precisa chegar em outro lugar. Então, ele transformou, ele movimentou a sua colheita e beneficiou outras milhares de pessoas. Agora, se ele for egoísta e quiser guardar tudo para si, ele não vai levar isso para lugar nenhum. Então, o exemplo que ele está colocando é muito importante para que a gente consiga entender a questão da riqueza. Nós trabalhamos em empresas. Eu particularmente, eu trabalhei num grande grupo, eu tive o privilégio de trabalhar no grupo Votorantim, Celulose e Papel, os Hermínios de Moraes. E são pessoas riquíssimas. Eles guardam toda a riqueza para eles. Eles empregam milhões e milhões de pessoas aqui no país. E dão know-how para você se desenvolver. Precisa trabalhar, é óbvio, precisa lá. Mas eu lembro até de uma propaganda que teve anos, que o Antônio andou até com um Fiat, não, foi um hoje, alguma coisa ali que até criticaram ele. Mas ele tinha um paletozinho dele, o senhor Miro tive o prazer de conhecer, ele andava humildemente. Ele tinha uma casa na praia lá em Bertioga, ele andava lá e para cá, sem medo, sem nada, e era uma pessoa simplíssima, ela tinha uma condição muito simples, tratava muito bem os seus funcionários, e era rico. O que ele fez? Ele dividiu a sua riqueza com aqueles que estavam ali em volta dele. Então, ele coloca que o nosso trabalho, aquilo que nós produzimos aqui na terra, nós não vamos levar. O que a gente vai levar para lá? Eu vou levar o meu trigo? Vou levar a minha safra de arroz? Não, a gente está cansado de saber disso, que nós vamos deixar esses bens aqui. Eu vou levar o quê? A minha moral, a minha evolução para a espiritualidade. Vou ficar ali por um período, dependendo de como eu conduzir essa minha estada aqui na Terra. E com certeza eu vou retornar. E com isso eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar, eu vou utilizar o know-how adquirido, que nós costumamos chamar, um know-how adquirido, e vou transformar, e vou dar continuidade no planeta que nós moramos hoje, que é o planeta Terra. E isso sucessivamente. Então, essa questão de nós buscarmos, o nosso horário já foi embora. A questão, eu não sei que comigo, porque acontece desse relógio passar tão rápido. Eu não consigo. Ele passa muito rápido, não adianta. Mas então, a gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pedimos ao alto, a Deus, não vem de bandeja para nós, né? Mesmo, eu estava lembrando aqui, eu nunca ganhei na loteria. Será que eu sou merecedor? Quantas pessoas ganharam na loteria e tiveram um monte, né? Teve a sorte lá, mas não soube administrar o dinheiro. Para você ser rico, precisa ter uma carteirinha ali, você precisa ter um know-how para conseguir conduzir aquela riqueza. Porque você fala, não, eu vou ajudar, vou fazer não sei o quê. Muitas pessoas se perderam na riqueza, perderam também tudo que tinham e não fizeram nada de bom para ninguém. Então, quando a gente às vezes pede para ganhar, eu lembro que era, Jesus, põe para mim um papelzinho
o resultado da loteria para que eu possa ganhar, eu vou ajudar lá na minha casa, eu vou ajudar isso, não adianta, gente, não é assim que as coisas acontecem. E a gente tinha uma falsa expectativa. Então, se eu não ganho numa loteria, é porque eu não preciso, eu não faz parte da minha evolução ser, nesse momento, ter muito dinheiro. Eu preciso lembrar que eu preciso trabalhar, tá certo? Eu preciso progredir, eu preciso evoluir. Se eu já estou hoje passando por isso, qualquer que seja a nossa profissão, qualquer uma de nós, o quanto que a gente não aprende moralmente, quanto que nós não aprendemos com o próprio trabalho, e isso você vai adquirir know-how, e você vai aplicar, e não esqueça que a gente aplica na espiritualidade, hein? Não vamos esquecer. Lembra, né? A gente vai a algum lugar, nossa, agora que se a pessoa veio a desencarnar, a gente, bom, descansou, vai descansar para aqui? Nada, a gente vai descansar nada. Você vai trabalhar muito. Você já viu falar sobre isso? Já? Não? Então, não fique você pensando que você vai, quando é que você bater as botas, agora eu vou descansar, vou para o paraíso. Mentira! Mentira! Você vai ter que trabalhar igualmente na espiritualidade. E eu posso dizer, com muito mais intensidade, para você, e você vai se preocupar não para ganhar dinheiro, para ganhar o quê? Conhecimento, para você evoluir, para nós crescermos, porque lá você não esquece o que você precisa, e da forma que você deixou aqui as coisas, você vai para o mundo espiritual, e vai dar continuidade naquilo que você precisa de evoluir, de trabalho. Então, o trabalho faz parte da nossa evolução, o trabalho, ele é enriquecedor moralmente, o estudo, o nosso progresso, tanto aqui no planeta, quanto na espiritualidade. Eu me proponho, na próxima quinta-feira, estar presente com vocês novamente, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema e abrir para as perguntas, porque a gente talvez não tenha sido aqui o suficiente, meia hora, para esclarecer todo esse tema, que é buscar e alcançarás, né? E aí você fica até quinta-feira, quiserem fazer alguma perguntinha, estaremos lá na próxima quinta a partir das 20 horas, a gente faz esse live lá da casa da gente, tá certo? Para que a gente possa esclarecer. Eu apenas gostaria de reforçar aquilo que o Ivair colocou no início, hoje com um número maior de pessoas nos assistindo, da necessidade da gente ter financeira aqui na casa também. Devido à pandemia, nós não tivemos quase nada de recurso, não temos a nossa casa própria, temos que pagar o aluguel, a água, a luz, então a gente está buscando aí uma rifa de um televisor cristal, última geração, né? E aqueles que quiserem ajudar-nos nesse momento que estamos precisando, nós estamos evitando ao máximo de ter que pedir, mas infelizmente não teve jeito, nós vamos ter que pedir socorro para que as contas não fiquem diferentes e a gente vai precisar de outras coisas aí. Então, aquilo que puder nos ajudar, a gente está colocando, acho que no site, né, Yara, o telefone de alguém, vão ser 200 números, de 01 a 200. Aí, aquele que quiser passar, a gente passa o número de uma conta, deposita, põe o número, a gente vai fazer um controle sobre isso. Aqueles que quiserem doar e fazer essa doação, quiserem comprar rifa pela internet, a gente vai dar um jeitinho para conseguir isso também, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou fazer aqui um laço para a nossa companheira de vídeo, ela não estava esperando, de fazer o encerramento e fazer as vibrações necessárias para esta noite, tá bom? Então, para aqueles que estão aí hoje, que tiveram a paciência de nos ouvir, a gente espera ter alcançado, espera ter passado para vocês essa linda lição que Jesus nos ensinou, e que tenhamos força, que tenhamos
possamos pedir diante daquilo que eu estou movimentando, daquilo que eu cresço, e não sentar e ficar pedindo para os céus. Uma boa noite para todos, muita paz, e até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite a todos, boa noite. Então, vamos agora, a gente vai fazer a vibração e depois vamos fazer o passo coletivo. Para quem estiver em casa, a gente pede para que vocês coloquem um copo d'água ou uma jarra, para que essa água seja fluidificada e depois vocês possam beber um pouquinho e compartilhar com os familiares. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos relaxando o nosso corpo e vamos nos conectando com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores pessoais. E vamos iniciar agradecendo aos nossos mentores por toda a proteção, por toda a inspiração que recebemos nesses últimos dias. Que possamos sempre estar com os nossos pensamentos elevados para receber essas inspirações e para estarmos conectados com a espiritualidade que tanto nos protege. Agora, vamos enchendo o nosso coração com os nossos melhores sentimentos. Vamos permitindo que essa energia amorosa do plano espiritual nos ajude, que possamos encher nossos corações de amor, de caridade, de fraternidade, de compaixão, de paciência, de felicidade. E é com esses sentimentos que vamos vibrar nesse momento para todos os nossos irmãos menos favorecidos. Vamos vibrar primeiramente por todos aqueles que estão acamados em um hospital, que eles possam receber as energias curativas da equipe do Dr. Max, Dr. Eduardo Monteiro, que seus familiares possam receber as energias da equipe do irmão José, essas energias que fortalecem o nosso espírito, nos dando força e esperança. Vibramos também por todos os nossos idosos que nesse momento se encontram em casas de repouso, que eles possam sentir o amor e a esperança que entregamos a cada um deles. Vamos fazer uma vibração para as nossas criancinhas que vivem nos orfanatos aguardando uma família, que enquanto isso elas possam ser amadas e que nunca percam a esperança. Vamos vibrar por aqueles irmãos que se encontram nas cadeias desse país, que eles também recebam o nosso abraço e que seus corações sintam a esperança de dias melhores. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que nesse momento de isolamento social se sentem sozinhas e algumas vezes rodeadas por pessoas, que elas consigam se conectar, que elas consigam receber toda essa energia dos nossos amigos espirituais e que assim se fortaleçam. Vamos vibrar
por todos os nossos irmãos que não têm um lar para morar e vivem pelas ruas. A eles também deixamos um abraço apertado, que esse abraço cheio de amor alimente seu espírito e seu corpo, e que eles também nunca percam a esperança. E agora, felizes que estamos, vamos nos preparando para receber o nosso passe, que foi preparado com tanto amor por nossos irmãos. Nesse momento, sentimos um fio dourado que desce até nossas cabeças. Esse fio nos conecta com o plano espiritual e com o nosso Pai Maior, Jesus. Essa energia que desce para nós, ela fortalece o nosso corpo físico, ela preenche cada uma de nossas células e ela fortalece também o nosso espírito, nos enchendo de energia e de esperança. Mestre querido, obrigada por aqui estarmos nesse momento. Obrigada por tudo que recebemos. Que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. E vamos encerrando dizendo: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite e até a próxima quinta. Muito obrigada.